Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula, hoje falando sobre os ciclos reprodutivos, mais numa perspectiva da reprodução e do desenvolvimento das plantas. Então, dessa maneira, é importante que a gente entenda os aspectos gerais da reprodução. Então, os seres vivos, eles basicamente se reproduzem de duas maneiras, ou através da reprodução sexuada ou através da reprodução assexuada. Existem algumas diferenças entre elas, né? Entre as principais diferenças é que nós vamos encontrar na reprodução assexuada, aquela que não envolve gametas, uma reprodução com baixo custo energético e uma grande velocidade de reprodução. Vamos observar também que os indivíduos eles são praticamente idênticos, existe uma baixa variabilidade genética desses organismos, justamente porque essa reprodução se caracteriza pela ausência da troca de material genético entre os organismos. Os principais tipos que nós vamos observar de reprodução assexuada são a bipartição, o brotamento, a esporulação, a fragmentação. Nós vamos observar que na reprodução sexuada, ela já demanda um gasto energético maior e o processo, a velocidade desse processo, ela é mais baixa. Nós vamos ter então a característica da troca de material genético entre os organismos e como haverá uma recombinação, um aumento de variabilidade genética dos organismos, isso se mostra como uma característica da reprodução sexuada. Nós vamos observar que nesse processo teremos a meiose dando origem aos gametas, às células germinativas haploides. Então, existe nesse caso a presença de gametas. Já em relação aos tipos de reprodução, agora nós vamos falar especificamente dos tipos de reprodução que nós encontramos, os ciclos de vida. Nós vamos encontrar basicamente três ciclos de vida: o ciclo de vida haplobionte-aplonte, o ciclo de vida haplobionte-diplonte e o ciclo denominado diplobionte. Nós vamos observar que esses ciclos eles apresentam algumas diferenças. Primeiro, pelo número de cromossomos que se apresenta na célula somática e também pela presença de organismos adultos haploides, diploides ou no mesmo ciclo a presença desses dois tipos de organismos adultos. Nós vamos iniciar pelo ciclo haplobionte-aplonte. Então é importante que a gente entenda o significado de haplobionte, o significado de aplonte. O termo haplobionte, ele tem a origem grega que significa haplo, que é simples, é único, e bionte, que vem de organismo. Então apresenta apenas uma forma, um tipo de organismo adulto. Já que ele é haplobionte, portanto, um único tipo de adulto, aplonte, isso nos leva a entender que essa única forma de organismo é haploide. Então, o adulto é haploide e o zigoto ele será diploide. Mas como se organiza esse ciclo? Nós vamos observar que o indivíduo adulto, que é haploide, ele produzirá gametas também haploides por um processo mitótico simples, que ao se fundirem esses gametas, originarão um zigoto diploide, 2N. Esse zigoto, sim, sofrerá meiose, o que resultará em células haploides. Estas células elas se desenvolverão através de processo mitótico, originando o adulto. Então, dessa maneira, o adulto é haploide,
e o zigoto diploide sofrerá meiose. A meiose nesse ciclo é denominada meiose zigótica, o zigoto que está sofrendo o processo meiótico. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar as duas fases, a fase haploide e a fase diploide, sendo que a fase haploide ela é representada pela forma adulta, o indivíduo N. Esse indivíduo N produzirá gametas através de mitose. Com o processo de fecundação, nós teremos a estrutura 2N, no caso zigoto, é a fase diploide. Porém, esse zigoto ele sofrerá meiose. Essa meiose originará estruturas N, que levará à formação de um indivíduo N. Então, repare que nós temos uma única forma, por isso haplobionte, e essa forma é haploide, por isso haplonte. Já o ciclo haplobionte diplonte, nós vamos também ter apenas uma forma de organismo adulto. E se ela é diplonte, porque esse organismo será diploide, 2N. Esse organismo formará gametas haploides por um processo meiótico. Como ele formará gametas, essa meiose é denominada meiose gamética. Então, observando nessa imagem, nós temos o ciclo, o indivíduo 2N, o adulto diploide, ele, através de meiose, formará os gametas. Os gametas, com o processo de fecundação, originarão o zigoto 2N, que por sucessivas mitoses formará o embrião e, posteriormente, o adulto 2N. Repare que aqui esse ciclo apresenta apenas um indivíduo, por isso ele é haplobionte, e esse indivíduo é diploide, por isso diplonte. Já o último ciclo, o chamado ciclo diplobionte, diplo do grego vem de duplo, de dois. Nós vamos encontrar nesse ciclo duas formas adultas, uma forma haploide e outra forma diploide. Nós denominamos genericamente esse ciclo de alternância de gerações, ou também como metagênese. Então vamos lá. Nós vamos iniciar esse ciclo com a fusão dos gametas haploides para a produção do zigoto 2N, diploide, que sofrerá mitoses e originará um indivíduo diploide, um adulto diploide. Esse adulto, ele produzirá por meiose células que originarão um adulto haploide. Esses adultos vão produzir gametas N, que vão se fecundar e produzir um zigoto diploide, que originará o indivíduo adulto também diploide. Repare que nós vamos ter nesse ciclo reprodutivo duas gerações se alternando, uma geração haploide e outra geração diploide. Então, nessa imagem nós conseguimos observar muito bem esse processo. Repare que nós temos uma fase haploide e uma fase diploide. Vamos começar então com a fase haploide, o gametófito. Vamos pegar um exemplo aqui dentro dos vegetais, o gametófito N. O gametófito, ele tem os gametângios, que produzem gametas. Esses gametas são produzidos por mitose, portanto, gametas também haploides. A fecundação, teremos a formação do zigoto 2N. Esse zigoto, ele originará a forma diploide, portanto, o esporófito com os seus esporângios. Repare que ele é uma estrutura 2N, diploide. Essa estrutura dos esporófitos, que contém os seus esporângios, produzirá através de meiose esporos. Se é meiose, haverá uma redução
do número de cromossomos. Portanto, esse organismo agora, essa estrutura, ela é haploide. Através de mitoses, esses esporos originarão os gametófitos e assim recomeçaremos o ciclo. Existem alguns casos especiais de reprodução que nós vamos abordar aí, casos que aparecem nos fungos Basidiomycetos e em algumas algas. Repare, nesse ciclo nós observamos um fungo Basidiomyceto com toda a sua estrutura, a fase binucleada, em que nós temos as lamelas no basídio, e aqui nós observamos a estrutura do zigoto 2N. Essa estrutura do zigoto 2N, reparem que nós temos aqui a presença de dois núcleos. Essas estruturas sofrerão meiose. Essa meiose originará estruturas com 4 núcleos haploides. Esses núcleos haploides originarão 4 esporos. Lá na estrutura do basídio, então nós teremos aqui a formação de 4 esporos N. Reparem que cada esporo originará formando hifas mononucleadas, as hifas com núcleos positivos e núcleos negativos. Haverá então a fusão dessas hifas, formando agora na estrutura do micélio desse fungo estruturas com 2 núcleos, estruturas binucleadas. Então esse é um caso especial que nós temos entre os fungos de um ciclo um pouco diferente do que nós vimos anteriormente. Então aqui mostrando a estrutura do zigoto, que sofrerá meiose. Então nós observamos aqui os 4 núcleos haploides e aqui as hifas monocarióticas, as hifas com apenas um núcleo, as hifas positivas e as hifas negativas. Já entre as algas, nós vamos observar 2 processos. Desses 2 processos, nós temos um que ocorre com a alga Ulotrix, que ela apresenta 2 formas de reprodução, uma reprodução assexuada e outra reprodução assexuada, e a alga Spirogyra, que ela apresenta um processo de conjugação. Então, na Ulotrix, nós observamos nessa imagem que nós temos uma estrutura filamentar. Ela pode, em suas estruturas desse filamento, nas porções do filamento, produzir zoósporos. Esses zoósporos, eles se desprendem, a célula se rompe e eles são liberados no meio, até com a sua natação, encontrar um substrato que seja adequado para a sua fixação. Ao se fixarem, eles formam um novo filamento a partir de uma célula denominada célula gancho. Repare que a formação dos zoósporos é um processo de reprodução assexuada. Já pode ocorrer também nas estruturas do filamento, uma das células liberar gametas. Esses gametas no meio aquático se fundirão, formando o zigoto, que também se fixará no substrato, formando um novo filamento. Então, com a presença de gametas, nós temos a reprodução sexuada. Já com a Spirogyra, nós não vamos observar a formação de gametas, mas sim, através da formação de ponte citoplasmática entre os filamentos, nós vamos ter a troca de material genético. De que maneira? Essa ponte citoplasmática permitirá que uma célula doe o seu material genético para outra célula, havendo a formação do zigoto. Então, esse processo
há um aumento de variabilidade genética, visto que há junção de material genético de duas células. Então, esses são dois tipos de reprodução, de casos especiais de reprodução entre esses organismos. Espero que vocês tenham curtido e vou deixar o link dessa aula no Prezi também para aqueles que queiram acessar. Um abração, até a próxima!